Então, apesar da diferença geográfica, que depois leva a outras diferenças, o John e o Hans estiveram maioritariamente no Canadá durante este tempo de trabalho. Eu estive em Portugal e, portanto, havia aqui logo a questão dos fusos horários e dessas diferenças, mas conseguimos dirimir essa dificuldade rapidamente e depois o processo entre nós foi muito orgânico, diria. E acho que acaba por se refletir um bocadinho na própria proposta que fazemos. Julgo que, apesar de sermos três cabeças diferentes, que a exposição, a proposta da Bienal faz notar uma harmonia, digamos que não seria expectável, talvez, de três pensares que, no fundo, se distinguem, não é? Pelos universos de onde partem, o Hans da arquitetura, o John da arte contemporânea, mas de uma referência mais internacional, e eu tenho esta função, eu trago um universo mais local, apesar do sentido deste local ser mais lato, mas acho que no final, achamos que no final chegámos a uma exposição harmoniosa, digamos assim. Eu acho que, bem, claro que há aqui um lado subjetivo, não é? E que nos leva um bocadinho a pensar, de facto, no próprio encontro do espectador com a obra de arte ou com a proposta, neste caso, não é? Não podemos só falar em obra de arte, na medida em que os participantes são artistas e arquitetos. Mas eu acho que acaba por ser. Acho que temos os dois lados, na verdade. Acho que temos momentos da exposição em que essa relação, essa exposição que nos fala de dentro para fora, ou que de alguma forma se dobra sobre si mesma antes de se fazer ver, acaba por ser um pouco evidente, ou se entendermos, por exemplo, que a escultura que nos recebe à entrada do Mosteiro dos Cosmos é composta por móveis que pertenciam ou pertencem ao interior do espaço e que foram de alguma forma reutilizados por intenção dos participantes, não é? E que compõem esta nova escultura, esta nova coisa feita da matéria que compõe o próprio edifício. Acho que nesses momentos há uma certa evidência desta leitura interna de exposição. Há claro que há sempre um lado retroativo, inevitavelmente, por mais que estes momentos sejam ilustrativos, que não o são, não é? Mas há sempre um lado retroativo, que lá está, vem depois e que aprofunda e clarifica essa relação. Diria que parte de um primeiro pensamento de fazer do mundo um lugar mais hospitaleiro, diria. Acho que esse é um dos nossos princípios. Aliás, o facto de irmos à palavra, não gosto de dizer palavra, ao termo proto-indo-europeu GAB, e procurar aqui um termo que consegue reunir, habitar e expor, leva-nos também ao próprio pensamento do mundo, não é? E o mundo, neste momento, não é propriamente um lugar habitável para toda a gente, não é? O mundo vai se tornando cada vez mais inóspito e acho que esta Bienal olha para isso de forma permanente e com alguns momentos mais concretizados, como é exemplo disso o que fazemos no Sereia. Portanto, parte desse princípio. O mundo, também ele, não é o melhor espaço para se viver neste momento, por mais antitético que isto possa ser, não é? E, portanto, a partir daí, olhando para todos os problemas e não podendo, infelizmente, trabalhá-los a todos, os conflitos são vários, olhamos sobre Gaza, na Sereia, olhamos sobre a faixa de Gaza, o genocídio e dos vários momentos que percorremos. De alguma forma trabalhamos com participantes que trabalhamos com participantes que investigam esses assuntos, três deles ativistas ou perto do ativismo, o Taisir Batniji, o Adam Brumberg e o Rafael Gonzalez, os próprios Forensic Architecture, são coletivos, individualidades que trabalham este assunto de forma muito séria, de forma muito política, como não poderia deixar de ser, e que que permitem que possamos olhar para lá. E nós, enquanto curadores, fazemos isso, ou seja, reconhecemos o gesto daquele artista, daquele participante, e sublinhamos o sítio para onde ele quer que nós olhemos. E neste caso é Gaza, não é?
Portanto, acho que o princípio é um bocadinho esse. Claro que temos as chaves do Taizir Batniji, aquelas chaves que foram impossibilitadas de voltar a abrir as suas casas, porque estas casas foram destruídas no contexto do genocídio, e portanto aqui a privação da arquitetura derradeira, que é a nossa casa, não é? Que no fundo, a nossa casa é o nosso interior, diria, e portanto estarmos privados da nossa casa, ainda por cima por um assunto tão violento e tão funesto, alinha, portanto, este pensamento, o constatar desta realidade alinha perfeitamente com aquela que é a temática desta Bienal, não é? O habitar, o partilhar, o receber o outro, não é? Porque também pensamos que, no fundo, são dois povos, são duas culturas que chocam ali e que não conseguem ter uma relação, não se consegue que haja uma relação horizontal entre elas e simbiótica quase, não é? É o oposto disso. E a nossa Bienal, pronto, pugna por uma ideia lá está, horizontal de relação com o outro. Pensamos no conceito de Xénia, como vimos aqui no mosteiro, não é? A ideia de receber o outro, independentemente de quem ele é, de onde é que ele vem. A ideia de a nossa casa é a casa do outro, independentemente de outros fatores. E essa ideia faz falta, apesar de vir da Grécia clássica, não é? É assim, esperança é uma palavra difícil. Esperança é uma palavra demasiado simples e demasiado complexa neste caso. Eu acho que há esperança a partir do momento em que há alguém que consegue olhar para o lado certo. Acho que aí, por mais ténue que possa ser essa esperança, ela existe. Agora, importa muito saber o que fazer com ela e fazer dessa esperança matéria-prima, não é? Bem, este espaço tem muitas coisas, na verdade. Tem muitas coisas. Não se esgota. Acho que é um primeiro fator, não se esgota. Ela é o Mosteiro de Santa Clara Nova, é o epicentro da Bienal desde 2017 e a verdade é que a cada edição, falo pela equipa, falo certamente pelo público, o mosteiro nunca é o mesmo, nunca é igual, não só porque as propostas exploram sempre lugares que não são sempre os mesmos, mas também porque o Ano Zero é um projeto contínuo que não acontece apenas no período de permanência de uma exposição, mas que também quer cuidar e quer trabalhar o mosteiro, de forma também a dá-lo à cidade como um outro polo, não é? O Agnaldo Farias, que foi curador da Bienal em 2019, falava disso, de que o Mosteiro de Santa Clara Nova tem este potencial de ser uma outra polis, em resposta à que vemos deste lado do Rio, não é? Que é o polo universitário, o polo 1, onde está a Biblioteca Joanina, onde está a Faculdade de Direito, a Faculdade de Letras. Portanto, esta pode muito bem ser uma forma de responder, e esta resposta não é competitiva, é descobrir um outro lugar e, a partir dele, trabalhar não só as matérias de arte contemporânea e arquitetura que neles estão presentes, mas também explorar as espécies do jardim, os caminhos, os percursos, as construções, a forma como as coisas permanecem de um momento para o outro, de uma edição para outra, e claro, que toda e qualquer obra de arte, toda e qualquer proposta traz uma nova camada para este mosteiro, não é? O corredor de quase 200 metros, é aquele corredor há séculos, mas com as vozes que a Taryn Simon, de alguma forma, lhe impõe, torna-se um outro espaço, não é? Parece que as almas, não no sentido esotérico, mas as presenças de outras alturas voltam aqui através destes lamentos, desta consciência da morte, não é? Que ao mesmo tempo é a consciência da vida, inevitavelmente. E, portanto, tudo o que é trazido para aqui dá sempre uma nova vida ao mosteiro. Ele não é um espaço neutro, é impossível ser um espaço neutro e nós também não queremos que seja. E, portanto, as abordagens que fazemos também é no sentido de dar uma continuidade conceptual ao próprio edifício. Eu diria sempre que essa não é uma resposta que me defende um bocado a minha equipa curatorial, mas a surpresa vem sempre daquilo que é invisível à partida, não é?
E, portanto, vou falar acima de tudo daquilo que foi comissariado, ou daquilo que foi dos trabalhos in situ, não é? Porque, claro que há sempre um novo diálogo quando conhecemos uma obra, quando conhecemos um projeto, e quando este projeto integra o espaço, há sempre uma série de coisas novas que surgem, não é? É impossível que isso não aconteça. Mas quando o projeto ou a obra estão num grau zero disto, que é no fundo estarem no papel, serem um esboço e virem a ser trabalhadas e criadas em conjunto com os artistas e com os participantes, a dimensão é diferente, não é? E de facto há um conjunto de propostas in situ ou propostas comissariadas digamos, que estão acima das nossas expectativas, que já eram muito boas. E aí falarei do Convento de São Francisco, na Sala do Capítulo, onde a instalação da Maria Trabulo ganha uma relação com o espaço muito bem conseguida e que é uma escultura também em si muito, ou melhor, é um conjunto escultórico em si também muito poderoso e que não vou dizer que me surpreendeu no sentido de não esperar um grande trabalho por parte da artista, mas superou as expectativas, diria, sim. É um recurso, absolutamente. É um recurso. Nós precisamos que a cidade contribua para a vitalidade do projeto, sem dúvida. Precisamos que as pessoas de Coimbra visitem a Bienal, façam da Bienal uma ferramenta de olhar o mundo, não é? Como eu dizia há pouco, não basta. Claro que já ficamos muito contentes que as pessoas visitem a exposição, obviamente, mas é muito importante para nós que as pessoas entendam que o ano zero, que a Bienal de Coimbra, é uma forma de olhar para o território. É este o princípio, não é? Em 2013, a elevação de Coimbra a património da Unesco, o polo, portanto, a zona da Universidade, a Alta e a Sofia, formou-se o ano zero, fundou-se o ano zero como uma nova lente para olhar a cidade. E esta lente é contemporânea, no sentido artístico, não é algo laudatório, é uma lente, é uma visão que se quer crítica, que se quer transformadora, que se quer problematizadora e que quer, acima de tudo, trazer coisas novas, não é? E, portanto, para essa ser uma Bienal que nasce da cidade e nasce de um lugar engraçado, não é? De um lugar intersticial entre a cidade pré-Unesco e a cidade que, de repente, apesar de ser a mesma, não é? Há uma elevação aqui que faz dela uma nova cidade, um novo território, e não podemos olhar para a cidade sem os habitantes dessa cidade. Portanto, precisamos deles, até porque lá está, neste caminho do próprio mosteiro ser este núcleo, precisamos que as pessoas o experienciem, não só pela arte contemporânea, mas também pelo espaço que ele é e pelas propostas que nos chegam. Bem, mudaram várias coisas, naturalmente, não é? A primeira Bienal, em 2015, não tinha o mosteiro como espaço epicentral e, portanto, foi uma Bienal que se espalhou pela cidade. Na altura, inaugurava em novembro, se não me engano, outubro, novembro, e ia ali até ao final do ano civil. Em 2017, o mosteiro torna-se o espaço nuclear, as datas mantêm-se as mesmas. Com a pandemia começámos a inaugurar em abril, formato que mantivemos. Os solo shows, que tivemos a terceira edição no ano passado, são também um momento que faz com que o ano zero seja, lá está, seja uma ação permanente no território, tal como o ciclo Cuidar de um País, de arquitetura, que teve a segunda edição recentemente. Portanto, isso são tudo elementos que têm vindo a ser adicionados ao ano zero. Nós queremos poder fazer mais, naturalmente. Acreditamos que a Manifesta em 2028 nos vai ajudar a uma expansão maior no território, talvez um pouco além de Coimbra até, mas fazer com que o ano zero se continue a espreiar de forma rizomática e que consiga transformar, trazer. E, portanto, o caminho é esse, ou seja, o que é que nos falta? Falta-nos mais tempo para continuar a trabalhar. Claro, esse tempo quase que teria que ser infinito num projeto destes, mas quanto mais tempo melhor, mais recursos, naturalmente. Sabemos que a área da cultura em Portugal, infelizmente, não é muito privilegiada, não é? Mas é isso, ou seja, diria que o caminho é crescer, sedimentar aquilo que trazemos para a cidade e para o país e crescer.
A arquitetura definitivamente pode mudar as coisas, porque quando falamos em arquitetura falamos em edificado, não é? E, portanto, quando criamos uma coisa sólida, podemos pensar que, no limite, um muro que separa dois países é arquitetura, não é? E aí estamos, inevitavelmente, a transfigurar e a mudar uma realidade. Como também criar uma casa, criar um espaço que as pessoas possam habitar. Portanto, a arquitetura tem uma presença no mundo efetiva. De facto, ela pode mudar o mundo, não é? E estamos quase sempre a falar de arquitetura, e aí sim. No que toca à arquitetura neste campo mais poroso, se quisermos, e já aproximando o que estou a dizer à própria arte contemporânea, acho que a mudança é mais, e se calhar fazendo aqui uma ponte com a tua primeira pergunta, é uma mudança retroativa, não efetiva, no sentido de nós não temos aqui manuais de formas de mudar o mundo, não é? Não vamos aqui, olha, para mudar o mundo fazemos isto e aquilo, de maneira nenhuma. Mas, justamente através desta Bienal, mas também através de uma série de práticas, de outras práticas de arte contemporânea, a intenção passa por levar o olhar a cair sobre uma possibilidade, sobre um ponto de atenção, não é? A curadoria é isto, é o dar a ver. E o dar a ver é extremamente amplo, mas tem essa coisa, não é? É um bocado o privilégio de manipular o olhar de alguém e fazer com que aquele olhar olhe para aquilo que ela olhe, não é? E a partir do momento em que há este primeiro momento, a pessoa pode escolher ignorá-lo, mas já é uma escolha muito mais responsável do que não ter visto nada. Não ter visto nada é não escolher, não é ao mesmo tempo. Ao ver, pode escolher e pode dar importância a esse assunto, pode inteirar-se dessa matéria. E já tive várias experiências nesta Bienal em que, de facto, entendi que era mesmo importante para aquela pessoa, para aquele visitante ver aquilo, não é que não houvesse espaço na consciência dela para entender aquele assunto, é só porque não tinha havido ainda o clique, o momento para olhar para ali. E, portanto, nesse sentido, é claro que sim, é claro que acredito, sem bluff. Inspira-me, assim, acima de tudo, é uma pergunta muito lata, não é? Mas inspira-me poder trabalhar nesta área privilegiada, diria, da humanidade, não é? Ou seja, há algum tempo disse parecido numa outra entrevista. Vou tentar dizer um bocadinho diferente para dar um exclusivo. Não, brinco. Mas acho que a arte tem esta vantagem, não é para ser útil, não é? A arte é inútil. E esse privilégio é maravilhoso, não é? Fazer com que o meu ofício é trabalhar com artistas, é trabalhar com curadores, é trabalhar com outros profissionais da área, é pugnar por um pensamento de vanguarda, no sentido em que, claro que isto também vem das minhas crenças e da minha posição na área, não é? Mas acho que a arte tem esta grande vantagem de não ser estática. E acho que é isso que me inspira mais. Por mais que fizemos este percurso todo, não é? Hoje, desde manhã, passámos por uma série de coisas visuais, não é? Tudo isto está preenchido de visibilidade, mas o que me inspira mais é saber que essas visibilidades são tentativas, são extrações temporárias de uma coisa muito maior, que é a arte, que começou, e falávamos do aniversário da arte, não é? Que começou provavelmente quando começou a nossa espécie e que nós não sabemos até onde é que vai chegar, não lhe reconhecemos, na verdade, a forma concreta e saber que todos estes artistas com quem trabalhamos, todas essas ideias, são mais uma forma de escavar, na tentativa de escavar é uma ideia um bocado subterrânea para aquilo que quer dizer, não é? Porque, na verdade, é uma ideia de ascensão, é mais escavar o céu, não é? Numa ideia quase utópica, mas necessária de perceber realmente, ou seja, à boleia da arte, não é? À boleia do invisível. Acho que é isso que me inspira mais. Nunca vamos lá chegar. Isso é maravilhoso. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se estás a ver este vídeo é porque acompanhas o nosso trabalho. Lês, vês, partilhas e isso já conta muito. Obrigado. O Coffee Paste é um projeto de comunicação cultural independente há quase 20 anos. Publicamos entrevistas, notícias, pensamento crítico sobre cultura e oportunidades de trabalho e financiamento. Tudo isto é feito com uma equipa pequena e recursos muito limitados. A verdade é simples. Para continuarmos, precisamos do apoio de quem nos acompanha. E é por isso que estamos no Patreon. Por apenas 5€ por mês, tornas-te membro pagante do Coffee Paste. Além de vários benefícios exclusivos, estás a contribuir diretamente para pagar melhor a quem escreve e colabora,
fazer mais entrevistas e peças de fundo, reforçar o serviço público que prestamos a quem trabalha na cultura e garantir a sustentabilidade e independência do Coffee Paste. Podes ver todas as informações e tornar-te membro em patreon.com/coffeepaste. Se o Coffee Paste é importante para ti, o teu apoio faz mesmo a diferença. Obrigado por estares desse lado e por ajudares o Coffee Paste a continuar.